Pensando um pouco no momento que a gente está, eu fui repórter da Folha, e eu era repórter da Folha em 92, eu cobri pela Folha como repórter da Rio 92. E agora eu fui, de novo, participei como GIF na Rio +20. E era engraçado quando a gente estava na Folha de São Paulo, em 92, que a gente não sabia o que era ONG. E teve até que vir uma pessoa explicar para os jornalistas o que era ONG, né? Que era essa coisa de sociedade civil. Aí você vem 21 anos para frente daquilo que aconteceu naquele momento, e eu acho que aquelas instituições... Uma vez eu vi o Sérgio falando... usando a expressão muito interessante de neo-ONGs, né, que é esse conjunto de ONGs que nasceu na década de 90. Teve um conjunto mesmo de organizações da sociedade civil que nasceu na década de 90. O grande boom disso daí foi na virada de 90 para 2000. A Fazfil mostra isso, né? De 96 a 2005 triplicou o número de ONGs no Brasil. Ou de organizações da sociedade civil, ou de Fazfil, depende do nome que você dá para elas. E a sensação que eu tenho é que a gente cobriu uma geração dessas organizações. E agora, né, vamos dizer, está vencendo. Eu vejo Fundo Elas, por exemplo, fazendo um processo muito legal, muito interessante de renovação, de repensar, de liderança jovem, de passar. Quantas das organizações nossas estão conseguindo fazer esse movimento de se repensar e de se reorganizar para ter representatividade? No Congresso do GIF que a gente fez no ano passado, em março, a minha fala inicial, na abertura, era sobre... Eu usei uma palavra que se usa em inglês e que não tem tradução para português. Os anglo-saxões são pragmáticos, né? Eles têm umas palavras muito boas, que chama constituency, que é... uma ONG representa uma constituency, uma base. Quem você representa hoje? Porque... Quando a gente vai... Todo mundo aqui, eu imagino, saiu na rua. A sensação que eu tinha na rua nesses dias, quando eu saía para andar com a galera, é que a gente tinha uma crise de representação mesmo, diante da galera que estava na rua. Eles não se sentiam representados por nenhuma das organizações. Eu estou indo agora para o Greenpeace, e estou muito... orgulhoso de estar indo para lá, acho muito bacana. Mas o Greenpeace decidiu, e eu achei que foi acertado, no movimento, vamos todo mundo para a rua, mas não se saiu com a bandeira Greenpeace, nem com a camiseta Greenpeace. Era uma coisa, vamos para a rua, vamos sentir, vamos dialogar e vamos entender, vamos tentar entender, ou vamos nos reposicionar, vamos buscar o que é que está acontecendo nessa rua. E é um pouco isso que eu acho que é o desafio também do movimento de direitos humanos, na verdade, é quem a gente está representando, qual é a nossa constituency, como que a gente representa. Eu estava conversando com o Sérgio agora no intervalo, ele falou, Fernando, e eu estava com vontade de falar isso também, mas, enfim, o Sérgio colocou, você acha que aqueles jovens que estavam nas manifestações, enfim, eles ficavam mais de 10 minutos aqui dentro dessa discussão? Quais são os formatos que a gente está usando para fazer discussão política? Porque a questão da sustentabilidade, que é o tema desta mesa, da sustentabilidade financeira do nosso movimento de direitos humanos, ou dos movimentos em geral de sociedade civil, tem a ver com a representação, com o constituency, com quem nos apoia. Por isso que eu não acho que é uma questão de legislação, Dora. Eu acho que é uma questão... desde as narrativas, da maneira como a gente está comunicando publicamente, da maneira que a gente está organizando a nossa narrativa, assim como da área de educação, eu fui repórter de educação, é uma narrativa prolixa, é chata. Os jovens, a grande comunicação dos jovens nesse movimento foi Twitter, 140 caracteres. A gente aqui fala 20 minutos sem parar. Tem alguma coisa errada no jeito que a gente está fazendo as coisas, a gente não está percebendo, a gente está repetindo os modelos tradicionais de organização e de fazer política, na verdade, né? Porque é sobre isso que a gente está falando, como se faz política dentro da sociedade. A galera que está indo para a rua não está se sentindo representada por nenhuma dessas instituições, aparentemente, era a sensação que eu tinha. Era muito espontâneo quando levantava uma bandeira, quando levanta uma bandeira nos movimentos, na hora, partido não, vocês não nos representam, era na hora, era muito espontâneo essa fala do pessoal que estava na rua de não querer ser representado por essas instituições. Isso tem várias dimensões. Vamos dizer, especificamente na questão da sustentabilidade, né?
além dessa questão de quem nós representamos, porque, para mim, se a gente conseguir representar um determinado grupo, o dinheiro virá, evidentemente, você tem uma mudança no que a gente chama, e tem discutido junto com a BONG, com outras organizações, na arquitetura de financiamento da sociedade civil, né? É uma mudança muito importante. E eu acho, as pessoas falam muito da saída das agências de cooperação. Sim, foi muito importante a saída da cooperação internacional e a saída das fundações transnacionais, ou a diminuição da agenda, por exemplo, a Kellogg saiu, sempre foi uma financiadora importante de certos movimentos aqui no Brasil. Enfim, fundações e ajuda internacional. E, especialmente para a causa de direitos humanos, que tinha um investimento importante dessa coisa internacional. Agora, teve um movimento que várias pessoas aqui colocaram, e que eu acho talvez mais chocante também, que o Estado brasileiro ele virou avesso aos movimentos, às organizações da sociedade civil, ou cooptou essas organizações? O caso da UNE é o melhor caso, né? Totalmente cooptada, faz mais de 20 anos que o PCdoB domina essa organização e o movimento estudantil brasileiro aparelhou, né? Mas a sensação que a gente tinha ao chegar no governo federal, nesses últimos anos, tentando negociar ambiente regulatório das ONGs, é, bom, a gente, o povo, as organizações, chegou ao Estado agora. Para que precisa de organizações da sociedade civil? Dava muito essa sensação quando você chega no governo do PT, enfim, do Lula, da Dilma, o Ministério da Educação não passa mais um tostão para organizações da sociedade civil. Quando se tem as ONGs de direitos humanos e coisas assim, caíram no limbo do SEBAS, então ninguém mais tem acesso a benefícios fiscais importantes para a atuação na sociedade, é uma dificuldade. Então, o governo fechou completamente, de uma maneira, na minha opinião, stalinista, a relação com as organizações da sociedade civil. A gente fechamos um projeto para ser negociado com o Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho fica falando, vai, nós vamos ter reunião. Faz mais de um ano que nós estamos esperando uma reunião com a Dilma. A Dilma não senta com as organizações da sociedade civil para conversar. Para mim, isso é proposital, já não é mais, não dá tempo. Tem uma posição ideológica no Estado que é contra os movimentos sociais. Tão contra que ele explodiu de um jeito que ninguém imaginava, porque havia um sufoco mesmo, não tinha. Eu me senti extremamente frustrado. Eu terminei o ano agora, saindo do GIF, eu ia em reunião e falava, gente, que frustração nessa área de ambiente regulatório. Por isso que eu não acho que é uma questão de ambiente regulatório. A última lei mais importante que saiu foi a lei de OCIPs, em 99. Então, só andou para trás o ambiente regulatório. E eu não sei se é só culpa do governo, essa que é a questão. Pegando uma outra área só, que é a área que eu trabalhei nos últimos 8 anos, que é o GIF, né? E o investimento social, a filantropia, enfim. Teve realmente um movimento muito importante nessa geração, desde a ECO 92, que foi a profissionalização do investimento social e da filantropia no Brasil. E essa profissionalização, ela levou a um paradoxo, porque o dinheiro, na década de 90, especialmente no momento do grande boom, que foi a virada de 90 para 2000, ele era jogado de helicóptero por esses caras, que eles não sabiam direito o que eles iam fazer, né? Então, eu lembro, eu trabalhei no Aprendiz nessa época, eu estava, enfim, no grupo que me montou, uma ONG que chama Aprendiz, e chegava gente de empresa grande, falava, bom, olha, eu preciso fazer alguma coisa na área social, quanto... Eu tenho 100 mil para te dar. Procurava o dinheiro, procurava a gente assim. O cara não sabia o que ele ia fazer, mas ele tinha o dinheiro para investir naquela área. Isso não existe mais. Esse tipo de dinheiro solto não existe. Corporações, isso eu digo em toda reunião, não dá para esperar que empresas que têm marca e dependem da sua reputação na sociedade vão se envolver em temas polêmicos. Elas não se envolvem, elas se envolvem em temas consensuais. Por isso, esses recursos, hoje cada vez mais carimbados, sempre procuram causas consensuais, educação, cultura, e isso não vai dar para mudar. A grande novidade que tem no ambiente brasileiro hoje são duas, que eu acho que dá para pensar para o movimento de direitos humanos de financiamento a partir do campo do investimento social, que é o capitalismo brasileiro está num momento de desenvolvimento onde as empresas familiares estão abrindo o seu capital. Então, a Natura fez isso, enfim, várias empresas abrem o seu capital. No momento em que a empresa abre o seu capital, a governança dela não tem dono, são os acionistas. Então, ela vira uma coisa e a família vira outra coisa. E essas famílias, a gente triplicou o número de bilionários nos últimos
5 anos, mais ou menos, tem uns 45 bilionários no Brasil, e só bilionários, né, em dólar. Esses caras estão montando fundações e com causas muito variadas e muitas vezes nesse momento meio procurando causas. Tem aí uma oportunidade enorme com algumas, não são todas as famílias evidentemente, mas tem algumas famílias que estão pensando de maneira muito especial e muito estratégico o investimento dos seus recursos familiares. Lembrando, investimento social, filantropia de empresa é construção de reputação para ela na sociedade. Filantropia familiar é diferente, não é reputação. Filantropia de família é legado, é o que eu dou de volta para a sociedade. As pessoas são movidas por uma coisa diferente, o dinheiro sai de um jeito um pouco diferente. Então, tem indivíduos se enriquecendo muito, essas grandes, mega concentrações de riqueza que estão acontecendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas os países em desenvolvimento estão... É muito parecido o que está acontecendo no Brasil com o que acontece na Índia, por exemplo, em termos de desenvolvimento desse campo de filantropia. Mas tem essa coisa, as empresas buscando reputação, e talvez você consiga narrativas no campo de direitos humanos que ajude a construir a reputação da empresa, e aí ela vai botar dinheiro no seu cofrinho, mas também tem indivíduos e famílias que estão pensando como dar uma contribuição importante para a sociedade e que tem recursos para isso. Mas, voltando, temos um problemão no Estado brasileiro que está lutando abertamente contra, ou talvez um pouco veladamente, ninguém quer se envolver com ONG, contra organizações que o questionam de outras maneiras. E eu realmente acho que a legislação necessária meio que está aí, sabe? Eu acho que é uma discussão mais ideológica. E aí eu volto ao começo, na maneira das organizações, se os jovens que estão na rua viriam e aguentariam assistir uma mesa dessas, e eu falando aqui 15 minutos sem parar, que eu tenho usado muito a questão das narrativas, como é que a gente fala sobre o que a gente faz, como é que a gente troca, como é que a gente constrói conhecimento de jeitos diferentes. Tem uma carência, eu percebo, na juventude e nas pessoas, a gente mesmo que vai para a rua, estamos com muita vontade de discutir política. Dava uma alegria ir para a rua, dava vontade de discutir política com aquela turma. Mas como que a gente vai criar as ágoras modernas de conversa, né? Onde que a gente vai se encontrar para conversar e construir narrativas mais coletivas sobre isso que está acontecendo com a gente e que consiga trazer... Porque um dos fenômenos mais interessantes dessa comunicacionite que está acontecendo no mundo inteiro, nesse excesso de comunicação que a gente está produzindo e recebendo, são os silos, né? A gente fica ilhado no nosso silo. O Google te ilha no seu silo e só recebe pesquisa que tem a ver com aquilo do lugar, inclusive ele sabe aonde você está. Estava fazendo uma discussão sobre política na internet, o Unicef está com uma campanha bem interessante que chama Likes do Not Save Lives, que é alguma coisa como a curtição não salva vidas, né? Curtir no Facebook não resolve o problema de ninguém. E aí eu fiz uma discussão com uns jovens num encontro que eu estava sobre isso, né? Como é que o Facebook pode, e uma jovem estava falando, não, porque no meu círculo ninguém defende contra a maioridade penal. A redução da maioridade penal. E ela falou isso. Eu tirei um cara, inclusive, que estava no meu círculo ali defendendo a redução da maioridade penal. Agora não tem ninguém colocando, apaguei tudo que ele colocou. De repente caiu a ficha dela e falou, nossa, não tem ninguém mesmo, a gente só está falando a mesma coisa no nosso grupo. E esse é um pouco o meu temor. Se a gente não está falando a mesma coisa para nós mesmos, num silo de comunicação, a gente não está conseguindo estruturar diálogos dentro da sociedade, narrativas diferentes coletivas, construções coletivas, e eu sinto a gente um pouco isolado, e é esse isolamento, na minha opinião, que gera um problema de sustentabilidade econômica para a gente.